3 batidas na parede. À meia-noite exata. Ninguém respondeu. Era uma rua tranquila em São Paulo, o tipo de bairro onde as pessoas se cumprimentavam no elevador e trocavam receitas pela cerca. Meu nome é Ana, e eu me mudei para o apartamento 402 há 6 meses. Vinha de uma vida caótica no interior, fugindo de um casamento ruim que me deixava exausta, com noites em claro questionando escolhas passadas. Lembro-me das discussões intermináveis, das promessas quebradas que ecoavam como fantasmas em minha mente, me fazendo duvidar de qualquer relação humana. Aqui, tudo parecia perfeito. O prédio antigo, com janelas altas e varandas cheias de plantas, prometia paz. Eu imaginava dias tranquilos, onde o único som seria o canto dos pássaros ou o burburinho suave dos vizinhos. Mas paz tem um preço invisível. Às vezes, ela se disfarça de rotina, e segredos se infiltram como rachaduras nas paredes que podem desabar tudo. Refletindo agora, percebo como eu ansiava por essa normalidade, ignorando os sinais sutis que o cotidiano pode esconder, como um véu fino sobre abismos profundos. Meu vizinho do lado, o Sr. Roberto, era o exemplo de normalidade. 60 e poucos anos, aposentado de uma fábrica de móveis onde moldara madeiras em peças elegantes por décadas. Sempre de camisa social impecável, como se a formalidade fosse sua armadura contra o caos do mundo exterior. Ele me ajudou a carregar caixas no dia da mudança, suando sob o sol, mas com um sorriso que iluminava olhos cansados, marcados por anos de labuta silenciosa. Bem-vinda, Ana. Qualquer coisa, bata na parede, disse com uma piscadela. Batia 3 vezes para sinalizar que estava tudo bem. Eu ri, achando aquilo um código inocente de infância, saído de um filme onde vizinhos eram família unida por gestos simples, como em aquelas comédias antigas que assistia com minha mãe nos fins de semana chuvosos. Agora, sinto um frio na espinha ao recordar. Aquelas batidas eram um ritual, um aviso codificado que ignorei, permitindo que o mal se instalasse ao meu lado. Como pude ser tão ingênua? Em retrospecto, vejo que a confiança cega em aparências é o que nos torna vulneráveis, especialmente em um mundo onde o isolamento moderno amplifica os perigos ocultos. Os primeiros dias foram calmos, um bálsamo para minha alma cansada. Trabalhava como freelancer de design gráfico, no home office improvisado, uma mesinha na janela que deixava a luz natural inspirar minhas criações. Eu passava horas ali, traçando linhas digitais que representavam liberdade, contrastando com as amarras do passado. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, com paredes de tijolo aparente que ecoavam sons do prédio, criando uma sinfonia urbana suave, como o romanar distante de uma cidade adormecida. De manhã, ouvia o café da Senhora Clara, do 401, o aroma subindo pelo duto, misturado ao pão fresco que ela assava, evocando memórias de infância em que o cheiro de pão era sinônimo de segurança. Viúva falante, sempre convidava para chá, com hospitalidade que lembrava minha avó, que contava histórias intermináveis ao redor da mesa de jantar. Vizinhos são família, querida, dizia Clara, compartilhando anedotas do bairro antigo, como a vez em que o padeiro local distribuía pães grátis durante uma enchente, unindo a comunidade em um laço invisível. O casal do 403, Pedro e Luana, iam alto nas cestas, vozes alegres prometendo vida normal, com festas improvisadas que ecoavam risadas e música suave, fazendo-me sentir parte de algo maior. Tudo normal. Até a primeira batida estranha, rompendo a ilusão de tranquilidade, como um corte afiado em um tecido delicado. Foi numa terça chuvosa, a cidade curvada sob a água, ruas em rios cinzentos que transformavam o asfalto em espelhos distorcidos. Editava um projeto no laptop, imersa em um mundo criativo que distraía das sombras do passado, onde cada pixel era uma fuga das cicatrizes emocionais que ainda doíam. Veio o som, 3 toques secos na parede do quarto, como dedos ossudos em madeira velha, ecoando com uma precisão que perturbava a monotonia da chuva. Pensei que era Roberto, acenando como de costume, talvez um gesto de boa noite em solidariedade à tempestade. Bati de volta 2 vezes,
Por cortesia, um reflexo social que eu mal percebia. Silêncio. A chuva tamborilava, o ar cheirava a terra molhada e umidade, misturando-se a um leve desconforto que se instalava. Levantei para um chá, mas uma inquietação se instalou no peito, como uma semente de dúvida plantada em solo fértil. Por que 3 batidas àquela hora, quase 10 da noite, quando o prédio inteiro parecia adormecido? Desci a portaria para o correio, degraus rangendo sob meus pés, cada passo amplificando a sensação de vulnerabilidade. O porteiro, seu Zé, de bigode grisalho e olhos que pareciam ter visto demais, me cumprimentou com sua habitual cordialidade. Boa noite, dona Ana. Tudo bem? Sim, só o vizinho batendo na parede, respondi casualmente, tentando dissipar a tensão com uma risada leve. Seu Zé franziu a testa, uma ruga profunda se formando como um presságio. O Roberto. Ele não bate mais assim desde a outra inquilina. Meu estômago revirou, um nó frio se apertando. Outra inquilina? Ele hesitou, olhando o azulejo gasto no chão, como se as respostas estivessem gravadas ali. Ah, fofoca de prédio. Boa noite. Subi devagar, o corredor mais opressivo, as luzes fluorescentes piscando como olhos acusadores. Dormi atenta, corpo tenso, esperando sinais, o sono fragmentado por sonhos onde paredes se fechavam ao meu redor. Nada veio naquela noite, mas o medo já brotava, uma raiz sutil que se entrelaçava com minhas reflexões diárias sobre confiança e isolamento. Dias se passaram, a rotina voltou superficialmente, como verniz sobre madeira podre, brilhante por fora mas frágil por dentro. Via Roberto no elevador, educado, perguntando sobre meu trabalho com interesse genuíno, seus comentários sobre design evocando sua própria história na fábrica, onde ele contava ter criado mesas que duravam gerações. Design é arte, Ana. Você tem talento. Eu via isso nas peças da fábrica, cada curva uma história. Seus olhos eram gentis, mas com uma sombra, segredos atrás das rugas que se aprofundavam quando ele sorria. Uma vez, mencionou a ex-vizinha, a Maria, coitada. Se foi de repente. Problemas de saúde. Não insisti, respeitando limites, mas o desconforto crescia, como erva daninha se espalhando por um jardim negligenciado. Detalhes se acumulavam, cheiro de desinfetante forte pela ventilação, misturado a algo metálico, como ferrugem ou sangue seco, um odor que me fazia pausar no meio de uma refeição, o apetite evaporando. E sons, arrastar de móveis à noite, baixo, insistente, ecoando pelas paredes finas, como se algo pesado fosse reposicionado com cuidado deliberado. Notei padrões, traçando linhas em um mapa mental, um diário improvisado onde anotava horários e sensações, transformando minha intuição em evidências tangíveis. Toda quarta, por volta das 11, as batidas voltavam. 3, ritmadas como um relógio defeituoso, marcando o tempo de forma irregular e ameaçadora. Parava tudo, coração acelerando, o pulso ecoando em meus ouvidos como um tambor de guerra. Bati de volta uma vez, mas parei, medo paralisando, imaginando que poderia desencadear uma resposta. O prédio tinha câmeras na entrada, mas não nos andares, uma falha de segurança que agora me irritava, destacando como a privacidade pode se tornar uma armadilha em vez de um direito. Sentia-me isolada, paredes isolando almas em prisões silenciosas, onde o eco de uma vida alheia se torna o único companheiro. Conversas no hall eram superficiais, trocas de clima ou queixas sobre o trânsito. A senhora Clara mencionou, varrendo a entrada com movimentos ritmados, Roberto é quieto desde que perdeu a esposa. Acidente de carro. Cuidado com os solitários, Ana, eles carregam pesos invisíveis, como mochilas cheias de pedras que ninguém vê. Ri para disfarçar o arrepio que subia pela espinha, mas me perguntava se aquela solidão era mais sombria, talvez um casulo para impulsos reprimidos que emergem na escuridão. Se ainda estiver ouvindo, não pare agora. Essa história se desenrola camada por camada, revelando o que se esconde por trás da normalidade, e uma vez que começa a puxar, não há volta.
Cada detalhe adicionado aprofunda o mistério, convidando você a questionar o que houve em suas próprias paredes. A escalada veio devagar, como névoa infiltrando pela janela, obscurecendo a visão gradualmente, tornando o familiar estranho. Voltei tarde de uma reunião, cansaço nos ombros pesando como chumbo, o táxi me deixando na porta sob um céu nublado que prometia mais chuva. Elevador parou no quarto andar, corredor escuro, lâmpada piscando, sombras dançantes que pareciam se mover com intenção própria. Ouvi sussurro do apartamento de Roberto, vozes abafadas, uma feminina suplicante, carregada de desespero. Por favor, não, me deixe ir. As palavras ecoaram em minha mente, evocando cenas de filmes de suspense que eu assistia para me distrair, mas agora pareciam reais demais. Parei, chave tremendo na mão, palma suada escorregando no metal frio. A porta dele rangeu levemente, como se espiando pela fresta, um som que acelerou meu pulso. Apressei-me para o meu lado, tranquei 2 voltas, coração martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. No dia seguinte, perguntei a Pedro no lixo, cheiro de decomposição no ar misturando-se ao fedor de lixo orgânico, um lembrete da fragilidade da vida. Ouviu algo ontem? Vozes no 402? Estranho, como discussão. Ele deu de ombros, jogando o saco com um baque surdo. Talvez TV. O cara vive sozinho, saudade de companhia, quem sabe assistindo novelas antigas. Luana riu, limpando as mãos em um pano, seu riso leve contrastando com minha crescente ansiedade. Ou namorada nova. Deixe em paz, Ana, nem todo mundo é vilão de filme. Mas não conseguia, a dúvida brotara, raízes se espalhando por minha mente, alimentadas por noites de reflexão onde eu me perguntava se minha própria história de fuga não me tornava cética demais ou ingênua demais. Pesquisei online à meia-noite, antigo inquilino do 402? Nada oficial, mas fóruns mencionavam Maria Silva, 45 anos, vizinha de senhor idoso inofensivo. Polícia investigou, sem corpo, arquivado como sumiço voluntário, mas comentários anônimos sugeriam mais, como ele sempre foi estranho, olhares fixos demais. Meu apartamento pareceu menor, paredes pressionando, ecos do passado sussurrando acusações, me fazendo questionar cada interação social que tive. As batidas evoluíram, mais sinistras, ganhando uma qualidade úmida que sugeria proximidade excessiva. Não secas, com eco úmido, como algo escorregadio atrás do reboco, talvez suor ou pior. Instalei gravador de áudio no quarto, escondido atrás de uma prateleira, um dispositivo simples que comprei online em um impulso de paranoia. Gravei uma noite. Ouvi de manhã, 3 batidas, pausas com estática, gemido abafado, como súplica sufocada, um som que me fez pausar o áudio várias vezes, o estômago revirando com náusea. Não era TV, humano, aterrorizante, evocando imagens de sofrimento contido. Estômago embrulhou, e eu me sentei no chão, respirando fundo para acalmar o pânico. Desci para seu Zé, o ar do lobby carregado de umidade matinal. Roberto recebe visitas? Mulheres? Ele coçou a barba por fazer, olhos desviando. Raramente. Semana passada, vi uma moça, cabelos castanhos como você, subindo com ele. Saiu? Não sei. Beco dos Fundos é cego, sem número, saída fácil. Ar pesado, cheiro de cigarro impregnado em suas roupas, senti-me observada no elevador subindo, como se olhos invisíveis me seguissem. Evitei o elevador quando ele estava em casa, optando pelas escadas, passos ecoando em minha mente como um mantra de sobrevivência, cada degrau uma pequena vitória contra o medo. No patamar do 3º andar, ouvi porta dele abrir atrás de mim. Ana? Voz calma, cortante como uma lâmina afiada. Virei, sorrindo forçado, músculos tensos. Oi, Roberto. Ele com vassoura na mão, olhos intensos fixos nos meus. Ouvi você. Cuidado com escadas escorregadias, especialmente depois da chuva. Vi manchas escuras no cabo da vassoura, como algo viscoso seco,
um detalhe que minha mente hiperativa transformava em evidência de horrores. Obrigada, murmurei, correndo para dentro, encostando cadeira na porta, o isolamento sufocando como um cobertor pesado demais. Sons pioraram, arranhões como unhas desesperadas no reboco, persistentes e ritmados, fazendo-me imaginar mãos frenéticas buscando escape. Imaginava Maria presa, batendo por ajuda, rosto pálido contra a parede, olhos suplicantes que eu nunca vi mas senti em cada eco. Culpa invadiu, afogando noites insones. Por que não percebi antes? Confiei na fachada de vizinhos normais, como em tantas histórias que ouvi de amigos sobre comunidades unidas, ignorando os exemplos sombrios que pipocam nas notícias, como casos de vizinhos que escondem abusos por anos. Liguei para uma amiga de longa data, mas desliguei no meio da frase, soaria loucura sem provas concretas. Anotei tudo, horários precisos, sons descritos em detalhes, cheiros de desinfetante mascarando podridão, um diário que crescia como um testemunho silencioso. Uma noite, arrastar alto, parede vibrou levemente, transmitindo a força do movimento. 3 batidas, baque surdo, como algo caindo para sempre, um som que me fez cobrir os ouvidos, lágrimas escorrendo. Alguém precisa ouvir isso, antes que aconteça de novo. O terror sussurra através das paredes, esperando ignorarmos até ser tarde, e eu aprendi da pior forma que a indiferença é o aliado perfeito do mal. Tensão virou pânico com o bilhete debaixo da porta. Pare de escutar. É para o seu bem. As palavras borradas em tinta preta gelaram meu sangue, uma mensagem que confirmava minhas piores suspeitas. Roberto. Ou alguém mais no prédio. Chamei polícia anonimamente do orelhão na esquina, voz tremendo ao relatar suspeitas, sons, cheiros, o bilhete amassado no bolso. Oficial cético, sem evidência concreta, senhora. Traga provas ou seremos vistos como alarmistas. Instalei câmera no corredor, escondida em uma planta artificial, um gadget barato que capturava em baixa resolução mas suficiente para vigilância. Imagens mostravam Roberto saindo à noite, sacos pesados arrastados para o beco escuro, movimentos furtivos que ele disfarçava com um chapéu baixo. Dias viraram noites insones, ciclo de exaustão que me deixava com olheiras profundas e reflexões constantes sobre a fragilidade da sanidade. Sombras nas cortinas dele, silhuetas sugerindo companhia indesejada, formas que se moviam devagar como em um pesadelo. Gritei através da parede uma vez, impulsionada por desespero. Roberto, o que está acontecendo? Silêncio prolongado, depois 3 batidas ameaçadoras, mais fortes, como um aviso final. Corri para o banheiro, vomitei o jantar inacabado, o azulejo frio contra minha testa. Espelho refletia rosto pálido, olhos fundos como poços de medo acumulado. Isolamento total. Evitei Clara e suas conversas amigáveis, Pedro e Luana com suas risadas inocentes. Prédio virou prisão, sons perseguindo, respiração pesada pela ventilação, passos circulares no teto acima, silêncio gritando mais alto que qualquer barulho. Clímax de uma quinta de tempestade, raios iluminando o quarto em flashes violentos, trovões ecoando como batidas ampliadas. Ouvi porta-ranger no corredor, passos pesados se aproximando. Câmera capturou tudo. Roberto parando na minha porta, batendo freneticamente com punhos cerrados. Ana? Abra. Preciso falar. Voz sombria, carregada de urgência distorcida. Encolhi-me no canto, discando emergência com dedos trêmulos. Maçaneta chacoalhou violentamente. Eu sei que ouviu. Maria também ouviu demais. Mundo parou, o ar rarefeito. Ele confessava indiretamente, ligando pontos que eu temia. Porta cedeu sob a força, ele empurrou a entrada, rosto torcido em fúria animalesca, faca na mão brilhando sob a luz fraca do corredor. Corri para quarto, trancando a porta interna com um trinco frágil. Ele batia, madeira rachando como ossos se partindo. Vizinhos ajudam. Ajudei Maria a ficar quieta, como ajudo todas que incomodam. Celular tocou, polícia a caminho, sirenes distantes prometendo salvação.
Arrombou a porta do quarto. Entrei em pânico. Lutei com unhas e dentes, arranhando seu braço, sangue escorrendo quente e pegajoso. Por quê? Gritei, voz rouca de terror. Ele riu, um som gutural e vazio. Silêncio é ouro. Elas gritavam, incomodavam minha paz. Eu calo os ruídos, uma por uma. Faca desceu em arco, errei o golpe por pouco, acertou parede, 3 batidas irônicas, ecoando o ritual macabro. Seu Zé e Pedro, alertados pelo barulho, subjugaram-no no corredor, braços fortes imobilizando o homem que pareciam conhecer como avô inofensivo. Polícia chegou em minutos, algemou enquanto ele murmurava, ela merecia silêncio, como as outras. Interrogatório revelou horrores, Maria não primeira. Outras vizinhas curiosas sumiram ao longo dos anos, corpos escondidos no porão via passagem secreta atrás de uma estante na fábrica abandonada que ele usava como extensão de sua casa. Batidas eram código para vítimas, um sinal de que o ciclo continuava, um legado de solidão transformado em violência. Se quiser saber o depois, siga. Mas cuidado. Paredes falam, nunca calam, e suas histórias podem ser as próximas a ecoar. Desfecho me marcou, cicatriz pulsando na quietude que agora busco com cautela. Prédio esvaziado após a descoberta, ossos no subsolo chocaram o bairro inteiro, manchetes nos jornais locais detalhando o vizinho silencioso como um monstro domesticado. Mudei para apartamento moderno, paredes grossas e isoladas acusticamente, mas batidas ecoam nos sonhos, intrusivas como memórias não resolvidas. Culpa corrói, e se agisse antes, salvando não só a mim mas potenciais vítimas. Vizinhos escondem horrores, lições que levo para cada nova interação, questionando sorrisos e gestos simples. Silêncio agora inimigo, preencho com ruídos deliberados, música suave, conversas telefônicas, para afogar os ecos. E você? Escuta suas paredes com atenção? 3 batidas podem ser o fim de um pesadelo ou o início de um pior. Contagem de palavras, 3025.